Olá, estamos aqui de volta, né, com a nossa segunda aula, né? Essa aula dessa semana está intitulada como Pesquisa de Mercado e Estratégias de Desenvolvimento de Novos Produtos. Eu espero que vocês tenham lido o material suplementar, né, aquele artigo que eu coloquei lá e aquele outro material, né, para a gente estar discutindo, né, nos nossos encontros síncronos, certo? Então essa aula vai falar um pouco, né, da importância, né, que essa pesquisa de mercado tem no desenvolvimento do seu produto, certo? E umas estratégias, né, no caso, método que a gente caminha, né, para desenvolver produto formulado em pó. Veja, não é nenhum método clássico, né, porque você só vai encontrar esses métodos em livros de administração, né, mas é algo mais específico para o que a gente pretende trabalhar, que é o desenvolvimento de produto formulado em pó, certo? E especificamente produto alimentício, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Então, aqui a gente tem, né, essa figura, onde ela fala da importância, né, ou dos passos que você tem, né, desde que você concebe, né, uma ideia até a questão da comercialização, né? Então, passa por todos esses passos aqui, né? E dentre eles a gente vê que o seu produto precisa ter uma boa estratégia de marketing, né? Porque você precisa trabalhar no conceito do seu produto e mostrar o seu diferencial. Então, nós temos a geração das ideias, a seleção das ideias, o desenvolvimento e teste do conceito, né, as estratégias de marketing que estão envolvidas, análise comercial, aí o desenvolvimento do produto em si, o teste de mercado e a comercialização. Tá? Então, todas essas são etapas que estão envolvidas, né, no lançamento de um produto, certo? E não existe aquela mais ou menos importante, certo? Agora, eu acredito que o cérebro, né, o cérebro que vai nortear, né, todos os passos no desenvolvimento do seu produto é esse passo aqui, é a geração da ideia, né? Você fazer um bom laboratório, tá bem ligado nos conceitos, conceituar o seu produto dentro do que já existe, né? Qual o diferencial dele, né? Para você poder ter fatias de mercado lá no futuro, né? Então você precisa ter um bom conceito de produto para poder caminhar, certo? Então vamos lá. O desenvolvimento da estratégia do produto, né? Ele passa pela triagem inicial, né? A pesquisa do mercado, de mercado detalhada, o estudo da viabilidade financeira, a avaliação de mercado preliminar e o desenvolvimento do conceito do produto, né? Então a gente vai ver, né, o que diz respeito a cada passozinho desse aqui, tá? Então a triagem inicial. Gente, a triagem inicial no desenvolvimento do produto é aquela etapa, né, que antecede, né, a etapa de triagem, né, e devem ser observados os seguintes passos: a classificação do produto a ser desenvolvido, né, e a geração de ideias. Então veja, esse gráfico aqui, ele me mostra do percentual de produtos desenvolvidos, né, aqueles que são realmente produtos novos para o mundo, né? Então, olha, a possibilidade de alcançar novos mercados, ela cresce, né, como no gráfico cartesiano, né? Ela cresce da esquerda para a direita, né? E novos para a empresa, né, cresce de baixo para cima. Então veja, aqueles produtos, né, que são lançamentos novos, né, que diz a respeito de um produto que é novidade, né, que se ter um diferencial, né, no mundo, são apenas, de todos os produtos que são lançados, 10% deles, né? Então, de todas as ideias que são geradas, 10% é algo relativamente, né, ou completamente novo, certo? Quando você está desenvolvendo um produto para reduzir custos, né, isso chega a 11%, né? Quando você quer melhorar, né, os produtos existentes,
né? Melhoria de produtos que já existem, certo? Então, essa parte de pesquisa e desenvolvimento abarca 26%, né? Novas linhas de produto, 20%, né? Acréscimo de linhas já existentes, 26%, certo? E quando a empresa quer um reposicionamento no mercado, que conta com a pesquisa e desenvolvimento, apenas 7% dos produtos, certo? Então veja, aquilo que é realmente novo, né, é o que tem mais chance de alcançar mercado, certo? E é novo para a empresa, corresponde a uma pequena parte de tudo que é desenvolvido, certo? Então, gente, essa triagem inicial, ela é muito importante, certo? Ela tem que ser feita de forma detalhada, né? Tem que ir atrás, pesquisar, ver mercado, ver possibilidades, né? Aquisição de matéria-prima, certo? Para você poder ter uma ideia legal e sustentada, né? Uma ideia que seja sustentada por um conceito, por hipóteses que você faz, né? A forma simples de você fazer isso é você fazer perguntas, né? E também você apresentar a sua ideia. Agora, uma coisa importante, né, que eu preciso dividir com vocês é essa questão do compartilhamento das ideias, né? Vejam, vocês estão numa disciplina de desenvolver novos produtos. Então, eu tenho que orientar vocês sobre essas questões, né, para o desenvolvimento de novas ideias. Então, olha só, quando você compartilha a sua ideia, você tem que ter aquela pessoa ou como seu sócio, né, ou como uma pessoa inteiramente que você conta e confia para você dividir, né? Então, nós já tivemos experiência, né, que estávamos desenvolvendo patente, e essa ideia, né, ela foi não, ela foi copiada, né, por quem ouviu, né, a história e na verdade, né, essa pessoa que pegou a ideia inicial, a origem da ideia, ela melhorou, né? Então ela falou que tinha um diferencial no produto, enfim, né? E aí ficou, né, esse impasse, nós não podíamos mais patentear nossa ideia porque, né, ela foi compartilhada exatamente com quem não deveria ser compartilhada, né? Então, isso é muito importante. Você acaba perdendo tempo, né? Você acaba jogando no lixo uma boa ideia, né? Então, essa parte de triagem inicial, né, é algo muito sigiloso, até porque se você quer desenvolver um patente, né, desse seu produto, se você quer dar uma segurança a esse seu novo produto, você precisa patentear, né? E aí você tem que ter todo esse cuidado, porque se não é novo, não tem como patentear, tá? Então, importante, certo? Então, vamos lá. Os passos na geração da ideia, né? Você tem ferramentas de criatividade que você pode usar perfeitamente na geração dessas ideias. Por exemplo, você pode aplicar o brainstorm, né? Você pode aplicar o Scamper, você pode fazer a associação forçada, certo? E você pode fazer o brainstorm reverso, certo? O que é cada uma dessas etapas, né? Qual a importância dessas ferramentas de criatividade na geração de uma ideia para você, certo? Na verdade, você já tem que ter, né, uma ideia, é a forma mais simples, tá? Mas isso aqui são passos dentro da administração que você pode usar na elaboração do seu produto. Então, o Brainstorm, ela é uma ferramenta, certo, que ela tenta valorizar as ideias primitivas, certo? Aquelas primeiras ideias. Então, seria como se eu chegasse numa sala, né? É importante dizer que Brainstorm, traduzido, é tempestade de ideias, né? Então, é como se eu chegasse numa sala de aula com 40 alunos, né? 40, 50 alunos, assim como vocês, né? E aí desce, eu queria que vocês me escrevessem, né, sobre um novo produto que utilizasse resíduo de maçã. E aí, né, vocês iam, a primeira ideia que ia vir à cabeça de vocês, vocês iam escrever, vamos elaborar a barrinha de cereais, vamos elaborar não sei o quê, né? Então, o brainstorm, ele é uma tempestade de ideias, aquelas ideias, né? E nessa ferramenta de criatividade eu não posso interferir, né? Por exemplo, eu não poderia chegar na sala de aula pedindo para vocês dar a ideia de um novo produto para desenvolver com resíduo de maçã e dizer assim, mas não pode trabalhar com um bolo, não pode trabalhar com farinha, entendeu? Então isso já poda,
né, a sua criatividade, a sua ideia. Então, essa não é a ideia do brainstorm, né? É valorizar as ideias, né? A tempestade de ideia. Tá? O Scamper, né, que eu vou mostrar para vocês aqui logo no outro slide, certo? Mas é uma ferramenta também da área administrativa, né, que a gente tenta fazer algumas perguntas, né, e responder para aquele problema ou para aquela situação, para aquela ideia que eu quero gerar, certo? Substituir, combinar, adaptar, procurar novos usos, eliminar e rearranjar, né? A associação forçada é onde eu quero estimular, né, a percepção através do quê? Dos sentidos visuais, auditivos, tato, paladar, olfato e novos ambientes, né? Então, é uma forma também de desenvolvimento de produto, né? Você, depois de usar, né, de ter sua ideia, você fazer, né, uma associação forçada, né, usando, né, os sentidos. E o brainstorm reverso, né, é quando você já escolheu uma ideia e você vai tentar, né, procurar elementos para sustentar essa hipótese, né? Por exemplo, que eu quero uma barrinha de cereais fabricado com resíduo de maçã, né? E aí vocês vai fazer o reverso, né? Você tem a ideia e agora você vai sustentar essa ideia, né? Então, é o contrário, né, do que a gente viu aqui, certo? Então, todas essas são ferramentas de criatividade, né, que você pode usar no sentido de gerar a sua ideia, de sustentar a sua ideia, tá? Então, gente, esse aqui é o Scamper, né, que eu falei para vocês, técnica de geração de ideias, né? Então, veja, esse círculozinho, né, ele tem que caminhar, certo? E aí a gente tem as etapas. Por exemplo, o S, né, vem de substituir, né? Como é possível dar novos significados, abordagem, processos, posições, elementos, componentes e regras, certo? Ou seja, substituir, né, o material, ingredientes, nome, né, e os processos, né? Tudo que deve, né, se você vai substituir, combinar, né? Então, como criar ligas e conectar unidades, efeitos, recursos ou ideias, como reunir diferentes produtos, tecnologias ou recursos para criar algo novo ou maximizar os benefícios oferecidos, ao que isso pode ser associado, né? Então, aí você vai combinar, né? Você vai, que setores, por exemplo, você pode combinar, ou aquele novo produto, aquela geração de ideia, né? O que é que você pode combinar, quais as matérias-primas, o que é que está junto, né? O que é que, quais a parte de produção que você vai... Então, aqui é agrupar, né? A ideia, adaptar, né? Então, é fazer uma adaptação, né? Ó, como adaptar seu produto para um novo uso, né? Então, se você vai, né? Como você vai adaptar esse produto, né? Ao uso, tá? Então, modificar. É possível atribuir isso de novo ângulo, né? Então, eu posso alterar cor, movimento, som, odor, sentido ou forma, certo? Gente, pode modificar. Então, você está querendo fazer, né, uma barrinha de cereal, mas você já pensou em todos os espectros, né, de ação que essa, né, em todos os sentidos? Você pensou na crocância? Como é que você vai resolver isso? E será que podia ser mais crocante ou menos crocante, né? Então, todos os que mexem com os sentidos. Então, isso aqui são ferramentas que ajudam você, né, a desenvolver e a ratificar a sua ideia, né? A dica que eu dou é, depois que você tem a sua ideia, você submeta a uma ferramenta dessa de criatividade, né, para testar mesmo, né, a sua ideia, certo? Então vamos lá, né? Então, ó, o brainstorm, né, é uma técnica realizada de grupo de no mínimo 6 pessoas. Os participantes devem se reunir em círculo, tendo as mãos a folha ou formulário com as divisões, tá? Nos primeiros minutos, os participantes devem registrar 3 ideias nos primeiros espaços do papel. Depois, os participantes devem trocar as folhas com que estiver à direita e registrar mais 3 ideias novas ou relacionadas com as anteriores, né? Esta ação é repetida até a folha ser preenchida. Por fim, as ideias são analisadas e debatidas em grupo. É muito utilizada para a criação de campanhas ou novos produtos, bem como metodologia. Gente, então isso aqui é um exemplo, tá, da aplicação do brainstorm, né, numa organização.
tá? Isso aqui é quando você também vai compartilhar a sua ideia com mais alguém. Eu tenho um grupo, né, que, sei lá, o grupo de pesquisa e desenvolvimento, né, o grupo de P&D, de indústria, né, se reúne para tentando lançar uma nova ideia. Então, é estudar, né? Então, são várias cabeças pensantes, né, que vão seguir essa metodologia de brainstorming para gerar uma ideia e sustentar essa ideia, ok? Então, ó, a outra parte, né, que eu tinha dito para vocês, pesquisa de mercado detalhada, tá? Então, a pesquisa de mercado detalhada, gente, é super importante. Por exemplo, o seu produto. Qual a segmentação de mercado, né, que você quer com o seu produto? Né? Então, qual parte do mercado você quer trabalhar com produto na linha infantil? Né? Aí dentro da linha infantil para criança, né, de 0 a, sei lá, 1 ano, tá? Ou de 1 ano a 2, ou criança em idade escolar, certo? Ou então é para idoso, né? Então, que parte do mercado você quer atingir, né? São pessoas que têm problema com glúten, né, que são celíacas, né? Então são pessoas com diabetes, enfim. Qual segmentação de mercado você quer, certo? Aí você seleciona, né, faz a seleção dos clientes-alvos, né? Quem são seus clientes-alvos? Você tem que testar com eles, você tem que saber se esse público tem condições de receber a sua ideia, tá? Entendimento das necessidades. Isso aqui é muito importante, né? Entender a necessidade do cliente, né? Então, geralmente, há uma ideia, certo? Ela parte do laboratório das necessidades dos consumidores, né? Mas aí você pode pensar, professor, mas eu não estou trabalhando diretamente numa empresa para estar recebendo saque, resposta e tal, mas você tem revistas, você tem artigos científicos da área, né? Você tem laboratório, você pode ir a laboratórios, né? Laboratório que eu digo são as pesquisas que você pode fazer, ir ao laboratório, ver no Instagram, enfim, você tem como encharcar a sua mente de novidades para que assim seja gerada uma ideia em cima de uma necessidade que você observou, né, em cima da necessidade que você observou. Então, essa parte de pesquisa de mercado detalhada, ela é muito importante. Então, para que parte do mercado será destinado seu produto, quem serão os seus clientes, né, e que necessidades esse público tem, né, para que sejam atendidas, tá? Então, ó, para que a ideia possa ser analisada quanto à sua viabilidade comercial, a empresa precisará identificar dois aspectos igualmente importantes, tá? Como a estimativa de vendas, quanto que você quer vender desse produto. Então, a estimativa de vendas é um processo, né, extremamente complexo por si só, mas que é essencial no processo de identificação de oportunidades do mercado, tá? A projeção de vendas futuras deve também ser feita com bastante cuidado, pois pequenas diferenças nas previsões podem gerar resultados também bastante diferentes. Aqui você não pode ser nem otimista demais e nem pessimista, né, demais, né? Porque se você for pessimista demais, você não está vendendo sua ideia, né? Qual o sentido então de você gerar uma ideia se você não está prevendo lucro, né? Ou se você não está prevendo vendas para ele, tá? Não pode, certo? E otimista demais é porque você tem que botar o pé no chão, né, e pensar em estabilidade do mercado, estudar como é que o mercado se comporta, né, para aquele segmento, aquele público que você escolheu. Gente, para isso tem artigo científico de toda a área que você imaginar, vai lá e consulta, tá? É, projeção dos custos, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, você está elaborando, você tem uma ideia joia, né? Uma ideia 10, mas aí você tem que contar com uma matéria-prima que vem por exportação, enfim, que você vem por importação, desculpa, né? E você vai despender muito, né, sobre essa matéria-prima, e quando você for ver o custo final do produto, né, ele não vai cobrir o que você está esperando, né? Então isso você tem que pensar logo agora. Então você tem que projetar custos, né? Então custos com matéria-prima, né, custos com equipamentos, enfim, que você vai utilizar, certo? Você já tem que pensar, né? Então, ó, aí você faz, né, um testezinho de mercado.
Então, o novo produto é lançado, né, é um cenário autêntico, o que ajuda a identificar o tamanho do mercado e como os consumidores e revendedores, né, reagirão ao seu uso, manuseio e recompra, certo? O importante é, às vezes, a gente até compra uma novidade, mas será que eu vou recomprar essa novidade? Né? Então, gente, um teste preliminar de mercado é importante. Por isso que a gente vive fazendo teste de produto aí de análise sensorial, certo? É uma etapa, depois que você tem sua ideia, depois que você, né, tem segurança alimentar no produto que você desenvolveu, então é importante, antes de você, né, antes da gente patentear, a gente sempre faz uma análise sensorial, seria o nosso teste de mercado, né? E aí a gente pega pessoas aleatórias, né, que vão dizer se gostou do produto, se recompraria, enfim, é essa simulação que a gente faz, né, tentando dar base, né, sustentar, né, as nossas ideias para publicação, enfim, né, e aqui no caso para lançamento, né, do produto no mercado, certo? Então, sejam empreendedores, né? Vocês têm laboratórios na universidade disponíveis para isso, certo? Vocês têm conhecimento para isso, né? Vocês têm professores disponíveis que podem, né, ajudar vocês, né? Então, se você tem uma boa ideia, execute, né? Coloque em prática. Você pode começar como um pequeno, né, produtor e quem sabe no futuro você não tem, né, uma fatia de mercado aí até tomando espaço, né, no lugar das grandes marcas ou dos grandes produtos. Tudo depende de você, tudo depende, né, da sua ideia. Então, algumas empresas simulam testes junto ao seu painel de consumidores, né? Então, por exemplo, eu já recebi, né, na minha casa alguns produtos para testar, certo? Eles recebem, depois a gente tem que enviar um relatório, enfim, né? Isso é muito importante quando as empresas fazem, né? Então, quanto maior o risco do produto, mais se recomenda a execução de um teste de mercado. Por quê? Porque a gente precisa diminuir o risco do produto. Então, o teste de mercado é importante, tá? No nosso caso, a análise sensorial é extremamente importante. Nenhum produto, né, pode ser patenteado se ele não foi feito uma análise sensorial, que é quem vai dizer para mim, né, se ele tem realmente condições de se estabelecer no mercado ou não, tá? E não é simples análise sensorial, tem que ter nota boa, né? Não é você também ser partidarista, né? Chamar só os seus parceiros e aí avalia tudo positivo o seu produto e lá no fim, né, você não tem um resultado legal, né? Então, se você quer seriedade, né, então você precisa realmente assumir o compromisso, né, de botar seriedade nos produtos, né, na sua ideia, tá? Então, vamos lá. Mercado teste, né? A introdução de um novo produto em mercados específicos, simulação e controle de atividades relacionadas ao marketing e vendas, tá? Por exemplo, em quantas cidades se deve fazer o teste, né? Em que cidade, qual a sua representatividade econômica e social? Tá? Então, qual a duração do teste? Quanto tempo? Que informações você vai obter no teste? Né? Então, é, auditoria de lojas, painel de consumidores, campanha de propaganda, promoção de vendas, que tipo de ações tomar? Né? O que é que você vai tomar, certo? Como medida? Você vai, tipo, levar um degustador no supermercado, né, para apresentar seu produto, enfim. Então, isso aqui são testes, né, de mercado, são ideias, né, que você tem que levar no desenvolvimento do seu produto, certo? Agora, essa etapa aqui é muito importante, certo? Os riscos que você está correndo no desenvolvimento de um novo produto, né? Então, você não pode desprezar, né, e não dar atenção a essas novidades aqui, tá? Então, veja, mudanças de necessidades, hábitos e gostos dos consumidores, certo? Então, isso daqui é um risco, né, para o seu produto, tá? Surgimento de novas tecnologias, então produtos, né, substitutos, tá? O ciclo de vida dos produtos cada vez mais curtos, né? Ou seja, não se sustenta muito tempo o produto no mercado, né? E eu lembro de ter falado isso na aula passada a vocês, né? Que a gente precisa inovar. É tanto que vocês viram naquele primeiro gráfico que eu apresentei para vocês, né? Aqui no, nos slides passados,
onde vocês viram que o que se tem de novo no mercado é 10%, porque depois que um produto é lançado, a gente precisa estar readaptando ele, né, às mudanças, tá? Porque o ciclo de vida dos produtos são muito curtos, tá? O ambiente de competição cada vez mais acirrado, então cada empresa tem um setor de pesquisa e desenvolvimento e quer melhorar seu produto, então quer a fatia do mercado que cabe a ela ou ao produto dela, né, assim como ela deseja, tá? Altos investimentos no desenvolvimento de protótipos, então se gastar muito dinheiro para desenvolver o protótipo e depois não dá certo. Isso aqui tem que ser observado, certo? Então, ó, pesquisas indicam que a taxa de fracasso no desenvolvimento de produtos, gente, é em torno de 75%. Por quê? Não fez pesquisa de mercado, a ideia não se sustenta, os custos são altos, esses detalhes aqui não são observados, certo? Então, ou seja, o consumidor tende a mudar. Quais são os hábitos, né? Então, as pessoas têm hábito de consumir barra de cereais? Quem é que tem o hábito de consumir barra de cereais, né? Teve um tempo que isso foi moda, mas será que isso ainda ficou, sustentou? Ou já foi substituído por outra coisa? Né? Então, por que você vai criar barra de cereais de novo? Né? Se o mercado não está mais absorvendo. Então, vamos atrás de artigo científico e de pesquisa de mercado para saber se ainda se vende barra de cereais. Né? Tá? Então, estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, nos últimos 10 anos, menos de 200 produtos ultrapassam 150 milhões de vendas. Ou seja, gente, do que se lança e o que se realmente fica no mercado é muito pouco. 75% dos nossos produtos, eles fracassam, né? Então, ó, aí a gente foi, então, saber por que que esses produtos, né? Por que tanto esses produtos fracassam, né? Então, a avaliação de mercado é inadequada, né? Isso corresponde a 45%, então é o maior percentual, tá? Então, por isso que vocês têm que dar atenção nessa avaliação de mercado, segmentação, né? Custos, o teste de mercado, aceitação, né? Problemas no produto, 29%, mix de marketing inadequado, 25%, custos maiores que os esperados, 19%. Gente, projetar sem pensar em custo, né, não existe. Então, assim, todas as patentes que eu desenvolvo no laboratório, eu sempre elaboro uma planilha de custos, né? Por quê? Porque nós temos que dar ideia, né, para quem vai ler esse trabalho, né, dos custos desse produto, né? Então, não sai sem custo, né? Então, e outra coisa, e tentar trabalhar sempre com o menor custo, tá? Eu sei que se o produto é classe A, é para linha, né, específica A, um público, sei lá, de classe alta, né? Mas a gente precisa pensar em custos. Sem custos não se sustenta, tá? Reação da concorrência, né? 17%, né? Quando o desenho do seu produto lançado é uma boa ideia, então eles reagem. Então você precisa ter estrutura mercadológica para tentar manter seu produto no mercado, mesmo quando a concorrência despertar, né, para o seu produto que é tão bom e está lá, tá? E o momento inadequado de lançamento, isso aqui é importante, né? Então ver o momento certo de lançar o seu produto, tá? Para você não perder tempo, não perder dinheiro, né? Esperar, né? O momento certo. É na pandemia que você vai lançar o seu produto? Claro que não. Você vai esperar o tempo passar, né, para você ver o melhor momento, né, adequado para você lançar seu produto, certo? Então, ó, aí a gente tem esse outro gráfico aqui, certo? Onde a gente traz, né, sobre, né, essa parte de desenvolvimento de produtos, né, interpretação das informações mercadológicas, né, como se interpreta essas informações. Então, veja, gente, tudo isso é relacionado, né, à pesquisa, né, de mercado que você faz, né? A interpretação das informações mercadológicas, né, a perda do foco das inovações, erros de projetos descobertos tardes demais. Tudo isso aqui, gente, são motivos, né, para que fazem com que os produtos fracassem, tá? Projetos demais lançados sucessivos, né? Ou seja, um projeto em cima do outro. Sabe aquilo que eu falei para vocês do melhor momento para lançar?
Então, às vezes você tem uma ideia, a ideia é boa, mas tem tanto produto lançado sucessivamente no mercado que vai sufocar a sua ideia, não vai deixar aparecer. Então, espere o momento certo para você lançar, tá? Estratégias inadequadas do mercado-alvo. Não elaborou nenhuma estratégia, certo? Então, você não está amarrado em nada. E má comunicação. Então, são motivos, né, que fazem você errar dentro da pesquisa de mercado, que faz o seu produto não caminhar, né, ou faz ele ser reprovado ou não ser aceito, enfim, né, precisa estudar todas essas etapas aqui, né, para garantir, certo, o seu produto no mercado. Então, e como que faz essa pesquisa de mercado, professor? Quais os passos? Né? Então, primeiro você tem que ver a análise de atratividade, depois você tem que ir para a definição dos objetivos e depois a elaboração das estratégias. Como é que faz isso? O que é análise de atratividade? Você vai avaliar o tamanho do mercado, a taxa de crescimento, né, do mercado para aquele segmento que você quer, o modelo de segmentação que você quer, é esse público X, eu quero esse alvo. Tá? Você seleciona o mercado-alvo, define o target, né? Dimensionamento das demandas, tá? E o nível de competição, tá? E agora você vai definir os objetivos mercadológicos, né? Participação no mercado, nível de penetração por segmento-alvo, previsões de receitas, estrutura de custos e nível de lucratividade, tá? E depois você vai elaborar as estratégias, que é o desenho das ofertas, o posicionamento estratégico do produto dentro do mercado, a estratégia de marketing comercial que você vai usar, a marca, a promoção, a comunicação, o canal de distribuição, preços, né? E aí você vai, né, estimar um fator de vendas, né, para esse produto. Então, tudo isso faz parte da pesquisa de mercado. Veja quantas coisas, né? Isso aqui é um bom profissional de marketing, de administração, né? Pode entrar para ajudar nisso daqui, né? Gente, isso aqui, veja que isso aqui é mais voltado para o setor, né, empresarial, e tudo isso, né, quando a gente está desenvolvendo um produto, uma patente, muita coisa que a gente não pode compartilhar, mas essas ideias aqui estão sendo apresentadas a vocês, porque isso vai fazer com que vocês pensem na hora de desenvolver a ideia de vocês, se ela é sustentável ou não, né? Porque você tem que passar por todas essas etapas aqui, né? Então, lança a sua ideia, gente, e faz as perguntas, né? Então, pega aqui a aula, né, e tenta viabilizar, tá? Então, estudo de viabilidade financeira, tá? Para saber se é viável ou não. Você vai estudar o mercado, você vai ver a tecnologia, né, o processo tecnológico envolvido, né, a fabricação, já fez todo o estudo de mercado, né, a quantidade de investimento que você vai ter, né, a equipe que você vai utilizar, vai precisar contratar, sei lá, né, isso eu falo a nível empresarial, tá? Que equipe você vai precisar para desenvolver? Então, são pessoas específicas da área, né, tem que ter, tipo, o curso de agroindústria, tem que saber sobre microbiologia, enfim, né, são profissionais específicos, né, os custos, né, tem que ser elaborado, tem que se pensar nos custos e o retorno que isso vai trazer, né, e aí ajuda você a ver se a sua ideia é viável ou não, certo? E aí, o estudo de viabilidade, você tem que, dentro do estudo de viabilidade, ver o mercado, ver a localização, tá? O estudo de produção, o estudo de tamanho, o estudo econômico-financeiro. Então, todas essas aqui, né, estão dentro, né, quando você está estudando e querendo ver a viabilidade de produção, a viabilidade de implantação de um novo produto, certo? Então, são etapas importantes e que devem ser obedecidas.